Chegamos ao fim da série retrospectiva Sindiúte 2020. E a realidade da educação foi debatida pelo sindicato ao longo de todo o ano. Em tempos de coronavírus, de Covid-19, além da luta pela vida, foi preciso dizer das condições da educação pública para enfrentar a pandemia com seus múltiplos desafios. O Estado não oportunizou nenhum tipo de formação para os professores em relação à utilização desse tipo de ferramenta. Não é universal o acesso à tecnologia, não é igual. 50% dos lares de Minas Gerais não possuem computadores, isso é um dado do IBGE. A nossa categoria, 60%, 70% da nossa categoria, nós também fizemos uma pesquisa, utiliza o celular para trabalhar, porque não tem acesso a um computador, porque nós não temos, e no mês de maio foi uma questão muito emblemática, porque o governo do estado atrasou a primeira parcela do pagamento, porque o nosso salário é parcelado, até ao final do mês, no final do mês de maio, que as pessoas receberam a primeira parcela do seu salário, ela passou 20 dias do mês de maio sem ter como comer. Então, o que dirá pagar quem tem condições de pagar um acesso à internet banda larga? Todo esse processo da educação durante a pandemia, nem alunos, nem famílias, nem profissionais da educação são escutados. Eu acho que essa é a relação mais grave, porque demonstra um autoritarismo, demonstra uma ausência de gestão democrática e participação popular em algo que é essencial, que é o direito à educação. Nenhum desses atores sociais são escutados na definição das políticas da educação e, sobretudo agora, no momento da pandemia. Os gestores, e aí no governo do Estado, o governo do Estado não quis saber se as famílias tinham condições desse ensino não presencial, se tinha internet, se tinha um computador, se tinha um celular, se tinha acesso ao sinal de TV para fazer o acompanhamento. Também não quis saber se os professores tinham as mesmas condições, se tinha o seu computador, se tinha dinheiro para custear tudo o que esse ensino não presencial estabelece, com salários parcelados que demoram a receber, mesmo tendo recursos do Fundeb todo mês. E as famílias? As famílias não só não foram consultadas, como elas sequer foram informadas de como seria o processo. Então, o processo que gerou tensão, angústia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. Como está a questão do ensino da rede federal de ensino, no caso da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tem enfrentado batalhas gigantescas, assim, dificuldades gigantescas, mas muito mobilizados, muito unidos, o que faz uma diferença muito grande, né? E a gente sabe que a pandemia está atingindo outros diversos setores da sociedade que não o econômico e o da saúde. Professores aqui da rede particular em Minas Gerais também estão diante de um cenário extremamente ameaçador, porque, no nosso caso, como professores da rede particular, a ameaça de demissão por parte das escolas, ela é algo frequente e é algo que nos coloca em constante insegurança. Nós estamos falando de algo para o qual nós não nos preparamos, ou seja, é algo inesperado e sem muita referência. Então, eu acho que precisamos começar dizendo, é muito difícil, é muito complexo. E como sair de uma situação complexa como essa? Eu acho que a gente tem que voltar naquilo que são nossos princípios, aquilo que vai nos dar, não é que eles são imutáveis, que eles são rígidos, mas é aquilo que nos dá segurança para dizer, não, por aqui eu posso ir, por aqui eu tenho alguma referência. E esses princípios, eles não devem ser seguidos porque eles são uma legislação, porque eles são uma norma, porque eles enrijecem. É porque eles nos constituem, e foram constituídos a partir de uma luta. A luta pelo Fundeb permanente no segundo semestre pautou uma verdadeira batalha nas redes sociais. O Sindiúte Minas Gerais pressionou, juntamente com a CNTE e outras entidades, os parlamentares na Câmara e no Senado Federal. É importante também dizer que para a política do piso salarial profissional nacional, que prevê uma correção anual nos nossos salários, que esse Fundeb permanente seja aprovado da forma que foi aprovado na Câmara Federal. Por isso, nós aqui em Minas vamos cobrar também dos nossos senadores para que aprovem
o Fundeb permanente no Senado e que ele vire uma realidade em nosso país. Em meio a tudo isso, o jurídico do Sindiúti também esteve em ação o tempo todo. Qualquer dúvida pode procurar o departamento jurídico do Sindiúti. E o IPSENG? Essa foi uma pauta árdua em 2020, da qual o Sindiúti também não se deixou calar. Quando nós fomos, o Sindiúti foi chamado a falar em nome dos usuários do sistema, os usuários da assistência à saúde, nós passamos a conversar e a aprofundar e a perguntar para as pessoas na vida concreta o que é que significa assistência à saúde do IPSENG. É o ideal? Não, não é o ideal. Tem que ser ampliada? Precisa ser ampliada, porque o estado é imenso, tem 853 municípios, mas uma coisa me saltou aos olhos: as pessoas acreditam, defendem e lutam pela manutenção da assistência médica desse instituto, porque ela é feita com excelência, apesar do sucateamento, apesar da tentativa de desmonte, apesar da ideia, e não me digam que não é, nós podemos concluir, a fala do governo sempre aponta nesta direção de privatização. E por que preciso dizer obrigada, IPSENG? Porque é importante lutar contra a sua privatização. Denise Romano deu tom do debate. Eu li relatos que emocionam. Pessoas dizendo: olha, meu marido chegou praticamente morto ao HGIP. E em 2 dias ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de altíssima complexidade e a sua vida foi salva pelo Instituto. Experimentem digitar no Facebook "Obrigado, IPSENG", vocês vão ver vídeos de pessoas dizendo por que é que agradecem o atendimento que tiveram, mães agradecendo o tratamento que seus filhos tiveram, servidores com tratamentos de doenças graves, dizendo sobre a importância da manutenção desse direito do trabalhador. Que impacto teve quando, em 2014, o governo do PSDB pegou o dinheiro que estava na conta do IPSENG e colocou no Caixa Único, que isso também é pouco falado, porque foi via decreto, não precisou de projeto de lei, porque o IPSENG fecharia 2014 com dinheiro em caixa, né? Então, que impacto isso teve? O governo devolveu depois o dinheiro que pegou em 2014 que foi retirado do IPSENG. Então, é preciso que essas respostas nos venham, porque a responsabilidade está muito mais nas gestões do que nos servidores. E, portanto, não podemos ter nenhuma medida que responsabilize o servidor com esses discursos que foram feitos aqui, né? Mais eficiência e qualidade nos serviços prestados, outras frases que foram ditas aqui, né? Preciso acompanhar as transformações sociais, mas, para finalizar, eu vou didaticamente explicar o que não está sendo dito. Quando o governo aponta que quer o IPSENG como gestor do plano de saúde, e com isso quebra a ideia da seguridade, né, que é assistência, previdência e saúde, ele caminha para a privatização do IPSENG. E a violência no campo? Infelizmente, ela também esteve presente em 2020. O Outras Palavras abriu espaço para registrar tristes episódios sofridos pelas famílias do MST no quilombo Campo Grande, em Campo do Meio. Nos avisaram de que nos atacariam, nos avisaram que a reintegração de posse estava marcada para o dia 12. Nós nos preparamos, mas no fundo nós não acreditávamos que seria possível tamanha covardia em meio a toda essa pandemia. Dessa vez, nós decidimos encarar de frente essa política de morte. Nós vamos reerguer a Escola Eduardo Galeano. Nós vamos garantir que as famílias tenham terra, as famílias que foram despejadas, para plantar, para viver com dignidade. Fora Zema, salve Quilombo, a luta não vai parar. Nós estamos diante de um governo que ele é autoritário.
né? É uma característica que se assemelha muito ao governo Bolsonaro. É um governo autoritário, é um governo com uma incapacidade enorme de lidar com quem pensa diferente, de lidar com a diversidade que compõe a sociedade, de lidar com pessoas que não compõem o seu grupo social econômico, né? Então, se não faz parte do seu grupo econômico, ele não consegue lidar de forma democrática, não consegue estabelecer um processo de negociação. Isso é assustador, né? Gestores, essa leva de gestores não políticos acham que o espaço público é igual no espaço privado, que eles mandam, sem ter princípios, sem ter limites, sem ter uma dinâmica que respeite, né, a democracia. Tiveram uma escola destruída, uma escola que contava somente com o esforço deles, tiveram propriedades destruídas, né, e tiveram um sonho ameaçado. Mas nós, educadores em Minas, nos comprometemos, junto com outros movimentos sociais, com mandatos de luta, em reconstruir, né, tudo que foi destruído em Campo do Meio. É aquela escola que o prédio veio abaixo, ela ainda resiste, né, pelas mãos, nos corações e mentes das crianças sem terrinha, né, que lutam também pelo direito de aprender, pelo direito de futuramente produzirem, né, e pelo direito de um mundo mais justo, livre e igualitário. Proposta de emenda à Constituição, a PEC 55 e o projeto de lei complementar 46 levantaram a voz da educação. Que reforma é essa, governador, em plena pandemia? O governo de Minas se aproveitou e se aproveita da pandemia da Covid, da falta de acesso dos servidores à Assembleia Legislativa para destruir o serviço público em Minas Gerais. Se essa PEC for aprovada e esse PLC forem aprovados, as professoras aposentadas vão passar fome. A professora aposentada vai ter que escolher se ela compra o gás ou se ela compra a insulina. A professora que está na ativa vai trabalhar a vida toda e vai se aposentar com 40% a menos da sua renda, se ela trabalhar 40 anos, e se ela trabalhar 25 anos, ela vai se aposentar com 69% menos da sua renda. Os deputados estaduais de Minas Gerais não têm direito de destruir a vida dos servidores. Nós estamos aqui protestando do lado de fora da Assembleia para sensibilizar, porque a população desse estado, os trabalhadores em educação de todo esse estado, que estão em todas as regiões, em todos os 853 municípios, não vão se esquecer de cada deputado e de como votou cada deputado, se foi para proteger os trabalhadores ou se foi para destruir a vida votando com o governador do estado. Mais uma vez, nós vamos pagar a conta, aqueles que têm menos. Quem dedicou uma vida inteira já teve os seus descontos e agora, com essa PEC passando como está, vai ainda diminuir a hora que a gente mais precisa de remédio, de assistência psicológica. A marca da resistência na história sempre foi o mais importante. Por mais que percamos, estamos deixando aqui o nosso rastro de bravura, de coragem contra uma PEC que teve muito tempo para chegar a essa casa e chega exatamente nesse momento dramático da pandemia. E ele está acabando com isso de uma forma covarde e ainda taxando os pequenos salários, confiscando, não dá aumento, com essas alíquotas propostas, ele vai estar confiscando o salário do trabalhador ativo que ganha pouco e do aposentado e pensionista. É uma covardia. Se passar esse projeto, eles vão terceirizar a saúde, vai aumentar a contribuição da saúde. Isso sem contar que já está aumentando a contribuição para a Previdência, né, dos servidores, então é um confisco no salário do servidor, vai diminuir mais ainda o salário do servidor. E nossos salários são salários baixos, o servidor público não tem salário alto. Hoje está sendo um dia importante de pressão para cima dos deputados que precisa crescer. A gente precisa ver formas de estar fazendo atividades, inclusive no interior, na base eleitoral desses deputados,
para informar a população o que está acontecendo. É um absurdo, no meio de uma pandemia, uma proposta como essa, que retira vários benefícios do funcionalismo público e deixa, de certa forma, sem condição de se aposentar. Então a CUT Minas está junto, está na luta, junto com seus sindicatos filiados e fora também os sindicatos que não são filiados à central. E o que a gente vê aqui hoje é uma grande unidade, né? A vergonha do dia de hoje, a vergonha que começou em junho, quando o governo encaminhou para esta casa, no meio de uma pandemia, um projeto de reforma da Previdência dos servidores. E aí eu queria, de público, agradecer, primeiro, a nossa categoria que se mobilizou e agradecer ao Bloco Democracia e Luta e à deputada estadual Beatriz Cerqueira, que num processo de pressão conseguiram fazer algumas alterações, retirar o IPSENG da reforma e modificar a forma de cálculo das contribuições para significar a não redução brutal que estava imposta pela reforma do salário da professora. Então, essa conquista, embora não seja uma conquista, porque nós perdemos a votação da reforma no plenário da Assembleia Legislativa, mas minimiza os danos e nós vamos seguir na luta pela defesa do IPSENG, nós vamos seguir na luta contra a reforma administrativa que já está aqui na Assembleia Legislativa, que visa retirar ainda mais direitos da nossa categoria, dos servidores públicos, e que visa também destruir, diminuir o tamanho da escola pública no estado de Minas Gerais, que atende a população, que atende aos pobres. Momentos de avaliar a conjuntura para entender por onde e como seguir. Compreender o momento nos ajuda também a pensar táticas de enfrentamento, de construções, de pensar o dia seguinte e pensar o dia de hoje. Qual é o panorama da conjuntura na sua avaliação da educação no país e depois aqui no estado? Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo no país uma descoordenação das políticas sociais. Isso eu acho que é a primeira coisa que tem que ficar claro, ou seja, o governo federal simplesmente abdicou do papel de coordenação nacional. Falta coordenação e nós temos na área de educação um ministro que quer empresariar a educação pública, quer trazer não só uma espécie de privatização, mas ele quer trazer conteúdos e aulas à distância através de pacotes de gente que normalmente não entende nada de educação. Para quem entende de educação, para quem está envolvido há anos, é a sua vida, nós sabemos que quando a gente fala em EAD na educação, principalmente de ensino fundamental, ensino básico de uma maneira geral, nós temos dois grandes problemas. O primeiro deles são aspectos técnicos. Ou seja, primeira grande questão, não há acesso. Não há acesso. Metade dos nossos jovens em idade escolar não tem como pegar o sinal. Por exemplo, em várias regiões rurais de Minas Gerais e do país. Então, 47% a 52%, dependendo da região do país, são famílias que não têm acesso. Segunda questão é que os nossos gestores nunca estudaram didática para a educação, principalmente à distância. Então, eles acham que é reproduzir a sala de aula num espaço que é uma tela, e acabou, sem interação, sem qualquer plano de organização, sem mobilidade, fica aquele professor coitado, se humilhando no estado inteiro, tentando dar uma aula e você vê o constrangimento no rosto do professor que está lá na frente da tela. O que será, né, da gente daqui para frente? É essa sensação que as pessoas estão tendo. Eu vi também pais agoniados porque a condição que ele tem não lhe permite que os filhos assistam a bendita da aula. Vê se pode. A nossa cultura não é uma cultura que está dado que a ideia da educação à distância é algo que seja simples e fácil. Não é. O Sindiúti não se curvou diante da tentativa do governo de Minas de voltar os profissionais da educação às aulas presenciais, no auge da pandemia. Foi preciso, sim, recorrer à justiça. Nós
temos que esclarecer a nossa categoria, que nós temos uma decisão liminar do Tribunal de Justiça que proíbe o Estado de Minas Gerais de convocar presencialmente os professores para a escola, e essa liminar continua em vigor, ela não foi cassada, ela não foi revista pelo Tribunal de Justiça. Então o governo de Minas não pode marcar data para o início da contaminação, nem dos profissionais da educação, nem dos estudantes da escola pública em Minas Gerais. Nós do Sindiúti vamos seguir na denúncia, vamos seguir na luta e tomaremos todas as medidas para proteger a vida da nossa categoria e a vida dos nossos estudantes. São muitos os desafios, né, William? A educação pública, em tempos normais, ela já é cheia de desafios, e desde que houve a paralisação das escolas em março, a nossa escola tem se envolvido em um processo de aproximação com a comunidade, com os alunos, mesmo antes, né, da gente estar oficialmente, os professores estarem oficialmente em teletrabalho. Então, desde cedo, conhecendo a nossa comunidade, a gente se preocupou muito com o distanciamento, né, da escola e dos alunos, e a gente tem buscado, desde então, esse acesso à família, esse contato, de formas variadas, né? E o principal deles são os meios tecnológicos, né, e digitais, e a gente enfrenta muito desafio, especialmente nessa questão, porque a gente percebeu que muitas famílias não têm aquele acesso de qualidade, né, à internet, por exemplo, ou a aparelhagem tecnológica muitas vezes não comporta, né, o processo de aprendizagem remota, digamos assim. O processo de educação não presencial, né, que é o nome do programa do governo do estado, ele explicitou o que a gente já enfrentava. Antes da pandemia, a matrícula online do estado excluiu um número muito considerável de alunos porque não tiveram acesso ao sistema de fazer matrícula, porque as pessoas não estão familiarizadas, porque as pessoas acham que entrar numa ferramenta, num computador, no microcomputador, no notebook, para utilizar um sistema de cadastro é a mesma coisa que encaminhar uma mensagem de WhatsApp. E fomos ouvir especialistas no assunto. É necessário uma ação do governo injetando dinheiro nessa economia que foi posta em hibernação. Como isso não tem acontecido, o apoio ao isolamento tem caído. Se não fosse o SUS nesses anos todos, ai de nós. E ai de nós agora, se não tivéssemos o SUS. Esse SUS é o que está segurando e vai segurar a onda. Ai de nós se não tivéssemos o SUS. O ano terminou nos mostrando que não seria fácil 2021. Uma audiência pública solicitada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, já apontavam algumas das muitas e importantes pautas da educação. Nesta atividade institucional da Assembleia Legislativa, nos foi possível estabelecer um cronograma de quantas nomeações seriam feitas, no caso em 2019, o compromisso para 2020, e as nomeações foram retomadas no segundo semestre de 2019. O Sindiúti, através da coordenadora-geral Denise Romano, também participou desta atividade da Comissão de Administração Pública. Então, o objetivo desse processo aqui na comissão é exatamente realizar a retomada dessa discussão, com o governo do estado nos apresentando o que ele tem pensado, as perspectivas, qual o cronograma possível previsto pelo governo do estado, para que a partir daí nós possamos, inclusive, acompanhar. Nós temos 110 mil servidores designados no estado, 110 mil servidores que são contratados por tempo determinado, que tem vínculo precário com o Estado. Então, é necessário que o governo caminhe para um número maior de servidores com vínculo efetivo no Estado de Minas Gerais. Por isso, também, as 3 medidas paralelas.
a ratificação das nomeações conquistadas, né? Ao qual também eu parabenizo o trabalho do Sindiúti, porque permanentemente vem cobrando, vem pautando nas reuniões com a CEPLAG. A resposta das 1.000 nomeações, eu recebi muitos questionamentos, as pessoas estavam muito sem resposta, então acho que é importante essa audiência, porque traz esse retorno para 1.000 pessoas, né, que aguardam as nomeações, e essa solicitação para que o Estado já pense na realização de novo concurso público. E o ano de 2020 terminou exatamente como teve início, com os trabalhadores e as trabalhadoras da educação em luta. Nós ajuizamos essa ação para proteger a vida dos trabalhadores em educação e da nossa comunidade. Nós já lutamos por piso, lutamos por educação, lutamos por concurso público, lutamos contra a reforma da Previdência, lutamos contra a reforma trabalhista, lutaremos contra a reforma administrativa e agora nós estamos na luta pela vida, em defesa da vida, para que todos continuem existindo nas escolas estaduais de Minas Gerais. Professoras, auxiliares de serviço, assistentes técnicas, diretoras, especialistas e os estudantes. Batam palmas para ele, batam palmas para